espírita em Jesus acerca de o pensamento como veículo para o bem e ou para o mal. E para este vídeo usaremos como fundo musical Sabiá, uma belíssima música composta pelo maestro Tom Jobim, aqui executada pelo excelente pianista Rogério Cury. Útil é lembrarmos-nos que a fé do espírita tem por bases a razão. Entretanto, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, aquela razão com os amorosos olhos da caridade. Meus irmãos e minhas irmãs, este tema mote veio-me à mente após ouvir comentários do médium belo-horizontino, o Geraldinho Lemos. Comentários que rememoraram passagens do pensamento, da ideia fixa, atitude pensante que nos leva, quando no mundo espiritual, a situações radicalmente diversas do momento. Como, por exemplo, acreditarmos pelo pensamento de uma vida inteira no nada. Acreditarmos no sono eterno. Continuarmos em espírito agindo como em matéria. Todas essas crenças que nos foram introduzidas pelos dogmas religiosos ou não religiosos, sem a razão pensante. Mas aqui não buscaremos o cartesianismo espinosista da redução para a dedução científica. Buscaremos tão somente passagens do Evangelho, da literatura espírita, para tratarmos acerca dessas reflexões. Mas não sem antes tratarmos das definições vocabulares para a necessária compreensão da palavra. A palavra pensamento tem por definição vocabular ser um substantivo masculino. É um ato de pensar, de tomar consciência, de refletir, de meditar. Mas muito mais que isso. É a faculdade de conceber, de combinar, de comparar ideias, inteligências. Entretanto, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, o que aqui nos interessa não são as definições vocabulares, na pura acepção da palavra, e sim a definição espiritual do pensamento, da atitude de pensar. Pensar este que poderá nos elevar ao progresso em direção à luminífera essência divinal, ou nos estagnar rumo à direção à luz do amor, rumo à felicidade plena da humanidade integral. O escritor espírita Leon Denis, em seu livro Do Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos explica que o pensamento cria e atua em nós próprios, oportunizando-nos a influenciarmos e a também sermos influenciados para o bem ou para o mal. Isso resta consignado em O Livro dos Espíritos, na questão 459, onde Allan Kardec, ao indagar ao plano espiritual se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, a resposta fora, pela pleiade de espíritos, muito mais do que podeis imaginar. Todavia, caríssimos e caríssimas, em nós principalmente, o nosso pensamento, o gerador maior de nossas palavras, de nossas ações, tornando objetivos os nossos subjetivos pensares. Com o nosso pensamento, construiremos o nosso futuro, que poderá ser grandioso em glórias morais ou repleto de atrocidades miseráveis. Mais e ainda, com o nosso pensamento firme e convicto, até mesmo como ideação fixa, modelaremos nossa alma e seu invólucro carnal, com a produção de formas, de imagens que serão impressas na matéria sutil, da qual é o compósito do corpo fluídico. O benfeitor espiritual Emmanuel, em seu título Pão Nosso, pela lavra psicográfica do fabuloso Chico Xavier, no tomo Pensamentos, nos explica aqui, aspas,
Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Pois pensar é criar. Emmanuel, no Pão Nosso. A mentora espiritual Joana de Ângeles, no livro Tesouros Libertadores, pela psicografia do professor Divaldo Pereira Franco, nos esclarece, aspas, o pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica simultaneamente como positivo ou negativo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem. O pensamento é uma força dinâmica natural que sempre está em ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem o emitir. Joana de Ângeles, em Tesouros Libertadores. Ao meu pensar judicioso, diagnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino, reflexiono. Os pensamentos modelam o nosso ser, fazendo em nós luz ou sombra, e ainda influenciará nos nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Algumas pessoas chegam ao ato do suicídio por atitudes pensantes nossas. Absurdo, mas é verdadeiro. Destarte. A importância da vigilância dos nossos pensamentos e dos nossos atos. A força do pensamento está na vontade e na persistência. Como nos disse o Cristo, vigiai e orai. Sou convicto que o pensamento, em sua definição como ponto de vista, nos conduz a juízos de valores invariavelmente equivocados no que concerne aos nossos semelhantes e até mesmo a nós próprios. Através das grandes chagas morais da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Aquele primeiro que nos permite acreditarmos por mais e melhores que o nosso próximo. E esse último que nos dá firme certeza nessa crença. Logo, ambos nos afastam do que preconizado pelo mestre nazareno, o Excelsior Cristo de Deus, Jesus de Nazaré. Aspas. Amai-vos como vos amo. Fecha aspas. E o pensamento como gerador de amor? Como pensar gerando amor? Utilizando-nos do pensamento de Jesus, que nos exemplificou a benevolência para com todos, a bondade incondicional. Nos exemplificou a indulgência para com as imperfeições existentes, a tolerância. Exemplificou-nos o perdão continuado, perdão descrito no Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 18, versículos 18 a 22, que em resposta ao apóstolo Pedro disse, aspas, Pedro, não basta perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 a cada falta cometida, fecha aspas. Jesus. O perdão é maravilhoso, nos liberta dos grilhões da mágoa, do ódio, da vingança, nos desconecta definitivamente daquele a quem estamos conectados pelo pensamento, algemados mesmo com aquele que nos ofendeu. Quando o maior das vezes esse agrilhoamento entre ofensor e ofendido leva a ambos a abismos trevosos da existência. Assim disse em espírito o apóstolo Paulo, no item 15 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, aspas, perdoar o inimigo é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar provas de amizade. Perdoar as ofensas é demonstrar que estamos nos tornando melhores. Fecha aspas. Num curto raciocínio de lógica, se o erro é inerente ao livre-arbítrio esse que a nós é prerrogativa única pela graça de Deus, nosso Criador, e se a suprema inteligência, o Criador mental e pensante de tudo o que há criado, nos permite e nos perdoa pelos nossos erros, que nos conduz a acertos, quem somos nós, as criaturas deles, para não perdoarmos e não compreendermos os erros de quem quer que seja?
Portanto, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, se pensamento é força, poder gerador, pensemos o amor, pensemos a bondade, pensemos a indulgência e pensemos principalmente o perdão. Finalizo assim essa reflexão, gloriando tributos ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai. Louvado seja!